Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao quarto bimestre, apostila nova, apostila do quarto bimestre, apostila número 4. Lá na página 198, na unidade 1, nós vamos falar sobre mediatriz e bissetriz, mas nós já falamos sobre isso no bimestre anterior, nós vamos relembrar algumas coisas, até vou tentar deixar aqui nesse vídeo o link para vocês acessarem o vídeo anterior do bimestre passado, onde nós temos algumas explicações bem mais detalhadas, e nós vamos evoluir, né? Nós vamos falar sobre o teorema da bissetriz, tá? Só relembrando aqui, ó, para quem esqueceu, até passei atividades na semana passada para vocês relembrarem esses tópicos, né? E até gostaria de chamar a atenção que algumas definições não foram, né, corretas. A gente precisa tomar cuidado com alguns termos que a gente usa. Então, veja bem aqui, olha, nós temos o exemplo da mediatriz. Mediatriz de um segmento de reta AB. Olha só, segmento de reta. Um segmento, ele tem começo e tem fim, tá? Como que eu vou traçar? O que é a mediatriz? Quando eu traço a mediatriz? A mediatriz é uma reta perpendicular, ó, a mediatriz está aqui. O que é uma reta perpendicular, primeiramente? É uma reta que quando elas se cruzam, aqui, ó, né, no caso, a mediatriz se cruzou aqui com o segmento AB, formando um ângulo de 90 graus, por isso que é perpendicular. E ela passa no ponto médio do segmento, porque o que é o ponto médio? É o ponto que demarca que eu dividi esse segmento em duas partes exatamente iguais. Ponto médio é o meio desse segmento, tá? Então, lá no vídeo que eu vou deixar o link aí para vocês, tem como construir a mediatriz e mais informações também. Aqui também nós temos, tá? Como faz a construção, mas como a gente já trabalhou isso, eu não vou me estender e, né, novamente falar desse assunto. Vocês já sabem. Bissetriz, né? Como que a gente, ó, antes de ir para bissetriz, mais um pontinho aqui, ó, recordando então sobre o ponto médio. Olha lá a definição aqui, ó, o ponto médio de um segmento é o ponto equidistante de A e B. Equidistante, que tem a mesma distância, tá? Ó, o ponto equidistante, ó, mesma distância de A e mesma distância de B. Também lá no vídeo temos como encontrar o ponto médio, como traçar o ponto médio aí, tá? No segmento. E bissetriz, o que é a bissetriz? A bissetriz, ó, tomem cuidado, é a semirreta, tá? Eu recebi algumas voltando, recebi algumas definições dizendo que bissetriz é a reta, é o segmento. Não, é a semirreta, tá? Semirreta porque tem começo e aqui, ó, continua, não tem fim. Ah, mas no desenho para porque é uma representação. Então, olha só, a bissetriz é a semirreta com origem no vértice do ângulo, dividindo-o em dois ângulos congruentes, ou seja, que tem mesma medida. Recebi definições falando que bissetriz divide o ângulo do triângulo. Gente, a bissetriz divide qualquer ângulo, seja do triângulo, do quadrado, do retângulo, do trapézio, qualquer, tá? Em dois ângulos congruentes. Então, olha só, é a semirreta que parte aqui, ó, do vértice. E vai aqui adiante, dividindo, então, esse ângulo em dois ângulos iguais. Se o todo aqui fosse um ângulo de 60, então, agora aqui eu tenho um de 30 e um de 30. Se fosse um ângulo de 40, tem aqui um de 20 e um de 20, tá? Atenção para isso. Construção da bissetriz, nós já abordamos isso no vídeo anterior, então não vou aprofundar esse assunto agora, tá? Vamos em frente. Aqui tem como a gente fazer também, né, a demonstração, então, de demarcar a bissetriz, a construção da bissetriz, e o que vai nos importar aqui nessa unidade, nós vamos falar da bissetriz do triângulo. Bem, o que nós temos para falar sobre a bissetriz de um triângulo especificamente, gente?
A bissetriz de um triângulo é o segmento que une um vértice ao lado oposto e também vai dividir o ângulo em dois ângulos de medidas iguais. Então, vejam aqui no exemplo, ó, nós temos o triângulo OCM. A bissetriz traçada aqui, ó, no vértice C, ela vai me dividir o ângulo aqui em dois ângulos exatamente iguais, tá? E ela vai unir o vértice ao lado oposto ao ângulo, ó. Então, aqui, ângulo C, lado oposto ao ângulo C, é esse lado aqui. Então, ela une o ângulo ao lado oposto. E o que nós vamos discutir aqui, importantíssimo, tá? Nessa unidade, é o teorema da bissetriz interna de um triângulo. Estão vendo aqui, ó? Teorema da bissetriz interna de um triângulo. O teorema afirma o seguinte, ó. A bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Detalhes, lembre-se que o lado oposto é aquele que não faz parte do ângulo. Então, ó, ângulo tá aqui, lado oposto é esse. Ângulo tá aqui, lado oposto é esse. Ângulo tá aqui, lado oposto é esse, ó, não faz parte do ângulo. E o que mais que a gente precisa aqui, ó? Exemplo, temos o exemplo a seguir aqui, ó. Considerando o ângulo A, aqui, ó, ângulo A, ele é oposto ao lado BC, ó, oposto ao lado BC, ó, o lado BC aqui. Consequentemente, os lados adjacentes são aqueles que formam esse ângulo A, ou seja, quem são os lados adjacentes aqui, ó? O lado AB e o lado AC, tá? Então, fique claro para vocês aí, ó. Ângulo A, lado oposto é esse lado BC, lado adjacente são os lados que formam ele, ó, o lado AB e lado AC. E aí, o que o teorema traz pra gente? Ele diz o seguinte, ó, que o lado AB, estando para o lado B, ó, lado AB, estando para o segmento B, na verdade, ó, segmento, porque é o segmento aqui, ó, onde a bissetriz dividiu o segmento todo BC. Então, AB sobre BE vai ser igual a AC sobre EC, tá? Aqui nós teremos uma proporcionalidade, tá? Então, a divisão desse valor por esse tem que ser igual à divisão desse valor por esse. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil para vocês compreenderem? Olha só. Vamos falar desse caso aqui, ó. Vamos resolver esse exercício para vocês entenderem melhor sobre o teorema da bissetriz. Nós temos aqui o triângulo ABC e, no caso, nós temos um segmento. Segmento AG, ele vai ser a bissetriz do ângulo A, tá? A bissetriz do ângulo A. E, então, nós temos que descobrir a medida desse segmento AC aqui, ó, desse ladinho aqui. Como que a gente faz? O teorema, ele diz o seguinte, que, ó, AC, segmento AC, dividido pelo segmento CG, ele tem que ser igual ao segmento AB dividido pelo segmento GB. Transformando isso em números, nós temos a medida do AC, nós não sabemos, posso chamar de X, tá? Então, X dividido por quanto? Quem é CG? CG, 6 centímetros. Isso tem que ser igual ao segmento AB ali, ó, que é 16, dividido por segmento GB, que é 4. Aqui a gente tem, né, uma proporcionalidade que eu resolvo pela regra de 3 simples. Multiplico esse valor por esse e esse valor por esse, ó. X vezes 4, nós teremos 4x. 6 vezes 16, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 6, 36. 60 mais 36, nós temos 96. O x aqui não pode ficar com 4, ele tem que ficar sozinho. O que a gente faz, então?
deixa ele sozinho, o 4 que está multiplicando, vai para o outro membro dividindo o 96. Portanto, aqui nós teremos 24 centímetros. A medida de x, ou seja, a medida aqui, ó, de A até C, é igual a 24 centímetros. E será que contempla o que o teorema diz? Será que o AC, que agora nós sabemos que é 24, dividido por 6, vai ser igual ao AB, que é 16, dividido pelo GB, que é 4? Simples, ó. Quanto que é 24 dividido por 6? 4. E quanto que é 16 dividido por 4? 4, olha. 4 igual a 4. O teorema está totalmente coerente, tá? Então, veja, nós acabamos de descobrir a medida desse segmento. Está totalmente de acordo com o que prega o teorema. AC mede 24 centímetros. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. O teorema é bem simples, mas em caso de dúvida, entre em contato comigo. Vocês já sabem como fazer isso muito bem. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.